Combinando com a roupa da minha mãe, gente. Tô combinando. Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu namorar um turco? Deus me livre! Bate na madeira, nem turco, nem muçulmano, nem ninguém pra esses lados do Oriente barra Ásia. Era isso que eu sempre falava na cara da minha amiga. Por quê? Porque ela tinha um rolo com um turco. E detalhe, só ela ia de encontro a ele lá na Turquia. Ela sempre falava que não conseguia largar dele, mesmo ele não assumindo nenhum namoro sério com ela, por causa que ela gostava muito do país, ela gostava muito da comida, ela gostava muito de como eles se envolviam e não sei o que, e ela tava presa nisso. E eu sempre tacava na cara dela de que desse mal eu jamais iria passar na minha vida. Tanto que, na verdade, eu tinha começado um rolo com um parente dela, primo dela. Mas assim, tava no início, a gente tava conversando, nem fazia um mês, trocando mensagens, já tinha dado umas bitocas, coisa bem simples. Quando a minha amiga veio com a ideia de que ela iria de novo pra Turquia, porque ela ficava nesse vai e volta, e que dessa vez ela queria que eu fosse com ela. Eu não tinha atração nenhuma por esse país, mas ela estava tão animada e não queria ir sozinha, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ela chamou a mãe dela também, depois ela me explicou que lá ela receberia a notícia de uma promoção que ela tinha quase certeza de que ia ganhar no trabalho, então ela queria comemorar e que eu fosse junto e que ela me ajudava com as passagens e que não sei o quê. Foi tanta pressão, eu realmente nunca tinha viajado pra fora e ela ia me ajudar com uma parte porque ela era cheia da grana. Eu acabei aceitando e fui com ela e com a mãe para essa viagem, que era simplesmente para conhecer a Turquia. Nós fomos para a região da Alanya, que é um lugar muito turístico. Lá tem vários estrangeiros e os turcos lá, eles falam inglês e falam várias línguas porque eles trabalham o tempo inteiro com o público, né, de estrangeiros que fica viajando para lá. É uma região que tem resorts, praiana, vários hotéis e não sei o que. E lá é tudo bem mais aberto. Quando eu digo bem mais aberto mesmo. Cheguei lá, conheci o tal do turco que eu só via pela foto. Ele já nem me olhava muito bem, porque ali já dava pra entender que ele tava enrolando ela. Eu sei lá por que eles estavam nessa relação também. Só que junto com ele veio um grupo de amigos e parentes turcos, óbvio. E aí a gente sempre saía juntos. Tinha um lá. Primeiro encontro, tinha lá os amigos dele, merhaba, hi, ok. Esse turco que eu me envolvi, ele tava no meio desses amigos. Esse primeiro encontro, nem ele olhou pra minha cara, nem eu olhei pra cara dele. Nem tchum, nem tchan. O segundo encontro, a mesma coisa. Foi uma festa, eu até subi em cima da mesa, dancei, me exprevitei, não tava nem aí pra quem tava querendo dizer, o que ele tava querendo dizer. Ele também não se dirigiu o olhar pra mim, não se dirigiu a fala, não se dirigiu nada. No terceiro encontro, que a gente começou já a conversar mais, que era sempre o mesmo grupinho, ele abriu que estava em um noivado com uma italiana. Então veja, tanto eu como ele éramos comprometidos, o que não fez mudar nada do que aconteceu. Essa festa já era a festa de comemoração da promoção que a minha amiga tinha ganhado. Então a gente lá bebendo, comendo, indo, ele se dirigiu a mim. E eu vi que era num tom de querer dançar junto e tal, alguma coisa assim, eu não entendi muito bem. Eu sei que eu fui grossa. Fui grossa de empurrar e falar mesmo que não queria. E ele não ficou nem agressivo e nem bravo. Pelo contrário, ele chegou bem pertinho do meu ouvido e falou assim: toda flor tem os seus espinhos. Aquilo me arrepiou, da corcova até a nuca. E o povo muito animado, virado no Rakan, decidiu que não ia só ficar no restaurante, como também ia para casa de um dos amigos do amigo do namorado barra ficante da minha amiga. Então foi todo mundo pra lá. Eu não queria muito ir, mas ela falou: por mim, eu tô sozinha, um monte de homem, tudo bem que ele é meu ficante, mas eu não queria só eu de mulher, não sei o que, vamos comigo. Diz que sim, diz que sim. Gente, ela tinha me ajudado com a passagem, eu tava, sabe, conhecendo um lugar novo, óbvio que eu ia, óbvio que eu fui. Então a gente tava lá na festa, não sei o que, do nada, gente, foi do nada. Esse turco simplesmente me pegou, quando eu vi ele tava me beijando.
Não sei como. Ele tava me beijando. E depois desse beijo, eu também não sei explicar como que eu me apaixonei. Me apaixonei loucamente por esse turco. E a gente ficou se atracando lá. Detalhe, eu não sabia que ele era turco, porque assim, a gente não falava em turco. Ele tinha um ótimo italiano, um ótimo inglês. Eu não perguntei de que nacionalidade ele era, eu achei que ele era tudo menos turco. Minha amiga me puxou pelos cabelos porque ela sabia do rolo que eu tava tendo com um parente dela, pelo menos antes dessa atracação com esse turco. Em todos os outros momentos, eu estava lá respondendo o parente dela, mostrando como é que estava sendo a viagem, se fazendo a quase namorada. E depois dessa atracação com esse turco, eu já nem sabia mais onde que estava nem o meu celular. Eu sei que essa minha amiga me pegou pelos cabelos, me trancou no quarto e começou a falar: Meu, olha o que você tá fazendo, porque o meu primo, ele tá super interessado em você, ele tá gostando de você, ele falou comigo e não sei o quê. E eu, me desculpa, mas não tem o que eu fazer. Simplesmente esse cara me beijou e eu tô encantada com ele e eu quero ir até o fim com ele. Então, sei lá, se quer que eu fale com o seu primo agora? Eu sei que ela ficou tão brava e ela começou a me xingar, sabe? Porque você é uma... Porque eu te trouxe aqui, porque não sei o quê. E começou a elevar a voz. E esse turco percebeu. Então ele começou a bater na porta, pedir pra entrar, e no que ela foi falando, ela tava falando em português, então ele não entendia. Ele pediu que ela falasse em inglês para que ele também pudesse entender o que estava acontecendo. E aí eu falei mais ou menos por cima para ele enquanto ela tava falando alto comigo. E ele não quis muito bem saber com quem eu tava e com quem eu deixava de ter, simplesmente me tirou de lá e deixou essa minha amiga falando lá, sozinha. Ela veio me acompanhando até a porta, desceu não sei o que, falando, e ele, deixa ela em paz, me defendendo de uma coisa que ele nem sabia como defender, ele falava umas coisas por cima que não tinha nada a ver, e tinha hora que ela soltava em português, foi uma confusão toda. Eu sei que ele me pegou pelo braço, me tirou dessa situação, e falou que o melhor era eu não ficar com ela, porque ela tinha me ofendido na frente de todo mundo, e eram umas palavras, assim, bem baixas que ela tinha me xingado, sendo que eu não tinha assumido nenhum compromisso com o primo dela, eu tava conhecendo ele. Enfim, ele me pegou, me levou pra casa dele e falou, olha, calma, fez um chá, me acalmou, falou, se você quiser você pode ficar aqui até o fim da viagem, a gente pode ver como é que resolve isso, fica tranquila, mas eu acho que você vai se humilhar se você voltar a falar com uma menina que fez isso. Como assim? Mesmo ela sendo a sua amiga, ela tinha que entender o seu lado. E começamos a conversar. Nisso que a gente começou a conversar, ele foi tão fofo, ele foi tão apaixonante, ele foi tão delicado comigo, que quando ele me beijou, a gente não parou mais, a gente já foi para todos os outros finalmente que vocês possam pensar. E era para ser uma coisa romântica, era para ser uma coisa do amor, sim, mas não foi, gente. Esse turco, ele era um turco arruivado, eu acho que ele tingiu o cabelo, sabe, porque era um cabelo assim meio de fogo, mas nessa noite, trêbada, com chai por cima, e toda nervosa, eu descobri, não era só o cabelo que era de fogo. Ele era realmente um cavalo de fogo. Porque o coice que ele veio pra cima de mim foi bom. Ele veio pra cima de mim, dando umas coiçadas. Que como que eu posso explicar pra vocês? Porque esse homem me pegou de um jeito que nem égua ia aguentar. Como eu tava trêbada, eu achei que tinha sido algo bom. Eu só fui descobrir de manhã o grau que tinha sido da macetada. Porque a única coisa que faltou pra eu assimilar ele a um cavalo quando ele veio pra cima de mim foi ele relinchar. O resto tudo ele fez. Que ele pulou assim, que ele foi pra cima de mim. Tipo cavalo, né? Foi assim, deixa que eu fiz. Que ele pulou, gente, minha cabeça, pá, já foi pra parede e ali, ó, ficava só tacando a cabeça na parede, sabe? Era pocotó, tó, 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 pocotó, tó, 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 tó. Era desse jeito. Meu Deus, o que eu tô contando? Era pocotó, pocotó, tó, 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 tó. Era pocotó, pocotó, tó, 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 tó. Pocotó, pocotó, tó, 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 tó. Era desse jeito. Você já deu seu like? Se não, dê o seu like agora para que essa história suba e sirva de reflexão para outras pessoas. Era pocotó, pocotó, tó, 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 pocotó, pocotó, tó, 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 e a cabeça pá, 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 desse jeito.
Só quando eu acordei é que eu senti o baque da relinchada. Porque eu tava igual bebê com assadura. Só que nem hipoglose ia resolver essa situação. E esse homem, ele queria mais. E eu com dor de cabeça. E esse homem vindo pra cima e teve uma hora que eu gritei, sai daqui, horseman. Era horseman. Quem não sabe, horse é cavalo em inglês. Ele era um cavalo. A única coisa que eu tinha força pra falar era leave me alone, leave me alone. Tipo, deixe-me sozinha, deixe-me sozinha. E ele, não, ele grudou assim em mim, sabe? Quando você gruda as patas, parecia que eram umas patas assim, as pernas. Aquela conchinha que o cara gruda, né? E fica... Era, gente... Foi um terror? Foi. Agora, o que eu pergunto pra vocês era pra eu sair correndo, porque não foi bom. Só que eu não saí correndo. Primeira coisa que eu pensava era como que pra ele enfiar aquilo ali em mim, como se fosse uma metralhadora desbeiçada, era fazer amor. E depois me vinha, mas por que você continua aqui? Por que você não sai correndo? Por que eu continuei? E como que depois eu gostei, eu acostumei e achei aquilo maravilhoso. Eu não sei explicar pra vocês como é que foram essas fases, mas tem gente que fala que a primeira vez a mulher tem que se acostumar com tudo, né? E depois vai achando aquilo gostoso. Eu não sei se é assim, mas foi assim que aconteceu comigo. A segunda vez, não nesse dia, a segunda vez que a gente se encontrou, que foi pra fazer, eu já tinha acostumado com tudo isso e tava gostoso. Esse foi o auge, o grau da minha paixão. De fazer mais uma vez pra ver se eu ia acostumar e se ia ficar bom. E ficou. E dessa vez, eu tava com umas roupas todas curtinhas, porque, gente, era turismo, praia, resort, entendeu? Então tava toda lá curtinha. Depois que a gente acabou de se atracar, ele virou e falou assim, agora a gente vai conhecer minha mãe e meu pai. Eu falei, o quê? Agora? Eu vou pegar o carro aqui, a gente tá indo. Eu falei, mas olha como eu tô, né? Não tem como. Eu sempre escutava a minha amiga falar que família turca é uma coisa séria, você tem que conhecer bem vestido, não sei o que, não sei o que. Eles podem não ir com a sua cara e tal e tal. Não, a gente vai assim, bateu o pé que eu ia desse jeito. Eu fui me tremendo de medo, que eu falei, a mulher vai olhar e falar, brasileira. Agora, vamos voltar um pouquinho. Vocês devem estar se perguntando, mas ele não era noivo? Mas você não tava de rolo? O meu rolo eu desfiz assim que eu beijei ele. Ele noivo, eu não perguntei nada, eu só perguntei depois desse encontro da família. Já eu conto pra vocês a situação. Que eu vivi tudo isso com ele, sabendo que ele era noivo e nem aí. Lá encontrei a família dele, fui recebida com chá e comidinhas. A mãe dele me viu tipo um casacão lá pra eu colocar, porque eu devia estar com frio e não sei o quê. Enquanto a gente se atracou e aconteceu tudo isso, me veio um apagão sobre a questão da noiva. E eu só lembrei da noiva quando eu tava lá, vendo como a mãe dele, o pai dele tava me tratando. Me veio na mente de novo, eu falei, mas peraí, ele não tem noiva? Como assim ele tá me apresentando pra mãe e pro pai dele? Depois eu perguntei, eu falei, mas você não disse que tem uma noiva? E ele disse que era uma noiva de 7 anos, 8 anos de relacionamento. Como assim a sua mãe e o seu pai? Não entendi. E ele falou, então, ela veio conhecer os meus pais há 6 anos atrás. E depois ela nunca mais quis ver os meus pais. Então, pra eles é como se eu não tivesse mais com ela. E assim, ela não quer ter filhos. E eu tenho sonhos de ser filhos, eu tenho sonhos de ter filhos, eu quero muito ser pai. Ela disse que jamais moraria aqui na Turquia e eu gostaria de ficar um tempo aqui na Turquia com a minha família. Ela sempre que vem, ela nunca me ajuda ou faz nada para que eu possa ir encontrar ela também. E já faz mais ou menos uns 9 meses que ela não vem mais me ver, mas mesmo assim ela fica viajando para outros lugares. E ela nem me avisa, ela começou a se distanciar de mim. Então eu te falei sim, né? Eu falei lá sim, que eu tenho uma noiva tal, mas dentro das circunstâncias do que tá acontecendo, eu já não acho que ela nem é minha noiva mais. Aí eu entendi, eu falei... Ele começou a questionar do meu rolo, se eu tinha encerrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu, ainda nesse momento, não pressionei ele de encerrar com a noiva, porque eu pensei, se ele tá gostando de mim,
ele vai fazer isso. Nesses 15 dias que eu fiquei lá com ele, ela não mandou mensagem em nenhum momento. Eu fiquei o tempo inteiro, assim, full time. E não teve sinal dela. E a gente começou a se envolver mais, né? Fazer muito amor várias vezes. E ele sempre, na hora que a gente ia fazer amor, ele falava assim: vamos fazer nosso filhinho? Você quer um filhinho, não quer? Vamos fazer nosso filhinho? E daí foram loucuras sã, trêbada, acordada, dormindo. Foi uma doideira. E eu prometi pra mim mesma que eu ia voltar pra Turquia pra reencontrar com ele, independente do que tava acontecendo. Eu tava com a cabeça virada. Bom, na hora de ir embora, foi aquele chororô, mas eu não pedi pra ele terminar o noivado dele, ele não tocou sobre esse assunto, enfim. Ali eu sentia que alguma coisa diferente já tinha acontecido e ia mudar os nossos destinos para que a gente pudesse ficar junto. Voltei pro Brasil. Passou o quê? Uma semana eu já comecei a passar mal, gente. E eu passava mal, na minha cabeça eu já meio que senti o que era, mas eu não queria, assim, sabe, confirmar que era isso. E eu comecei a ficar cansada, com fome, com dor de cabeça, vomitar e tal. E eu falei, cara, isso é gravidez. Eu engravidei. Eu engravidei desse cara. Ele ficou falando tanto da gente fazer um filho. No começo eu não tinha coragem de fazer o exame. Pedi pra umas amigas. Ah, as outras eu nunca mais vi, tá? Elas foram embora por elas, eu fui embora por mim, ficou por isso mesmo. E eu lembro que a minha amiga comprou o exame pra fazer junto, porque não tinha coragem, e fui fazer. E o primeiro já deu positivo. Em poucos dias já deu muito positivo. Eu confirmei com um de sangue e realmente eu tava grávida dele. Pra mim foi uma felicidade porque eu sempre quis um filho na minha vida, independente de qualquer coisa. Eu sabia que ele ia reagir muito bem. Então eu fiz um print e mandei pra ele. E aí ele ficou mandando uns pontinhos de interrogação. Falei, é isso mesmo que você tá pensando? Ele, como assim? Você tá brincando comigo? Essa foto é do Google? Não, de onde você tirou essa foto? Fala a verdade. Cadê o seu nome? Tá certo? Você não mudou o nome no Excel? Isso não é Photoshop? E não sei o quê. Eu falei, nossa, mas por que você tá duvidando tanto? Ele falou, não, porque a gente não se conhece direito, né? A gente só ficou 15 dias juntos. Não, mas você falou que a gente tava fazendo um filhinho, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu tava brincando. Eu tava sempre trêbado, louco com você, eu não queria falar isso. Falei, ah, então você não quer isso? Você tá falando que não quer um filho? Não, é óbvio que eu quero, eu tô super feliz. Eu sempre quis ter um filho, é um sonho da minha vida. Só que eu tô assustado com tudo isso. E agora, como é que a gente vai fazer? Falei, agora você vai terminar com a sua noiva? Você já falou vai falar com ela? Não, eu não sei, eu ainda não terminei, mas assim, agora eu vou ter que resolver isso. E começou aquela conversa toda que a gente não sabia o que um ia fazer e eu deixar de fazer. E eu falando que eu ia pra Turquia, então, pra ficar com ele, porque já tava certo. E ele falou, não, mas primeiro você tem que me dar um tempo pra eu resolver com a minha noiva. Gente, ele disse que em uns dias a noiva tava chegando. Ela chegou. E eu acompanhei os stories dele. E ele postava normalmente que tava com ela normal. Ele nunca postou nada comigo, mas com ela metralhava um monte de coisa. Eu falei, bom, que dia que ele vai conversar e vai resolver isso? Ele não fazia. Então eu peguei a conta dela do Instagram e mandei os nossos prints de conversa, as nossas fotos juntas, as nossas fotos doidas, os nossos vídeos loucos que a gente fez. E mandei que eu tava grávida dele. Eu acho que ela me respondeu o quê? Ela me xingou, falou que eu tinha acabado com a vida dela, alguma coisa assim. E em menos de 3, 4 dias ela sumiu. Sumiu da vida dele. E ele veio me contar o que tinha acontecido. Dizendo que ele ia conversar, que ele ia fazer, que eu não precisava ter feito aquilo. Mas eu achei que ele tava demorando muito e eu fiz. Ele não ficou bravo, não. Ele, na verdade, parece que era um estorvo que ele não conseguia resolver, que eu resolvi pra ele. Então, a partir daí, ele começou a correr atrás. Falou, olha, não, então você vem, que a gente vai casar, porque não pode isso antes do casamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou falar com a minha família e tal. Arrumei tudo e fui pra Turquia pra ficar lá, definitivamente, ter o meu filho, enfim. Quando eu cheguei, foi tudo bem, só que ele falou que era melhor a gente não abrir pra família dele,
Porque ia ser uma vergonha, porque era melhor casar primeiro, depois os pais entenderiam porque a gente já estava casado, não tinha muito o que fazer, e esperar um tempo, ver se o neném ia vingar, e toda essa coisa. Então ele disse para ficar em segredo, mas que já ia confirmar com os pais, que estava comigo e tal, tal, tal. Nisso, ele começou assim, depois da 10ª semana, que a gente foi para fazer os exames, e aí eu acho que na 13ª semana já dava para saber se era menino ou menina, essas coisas todas. E aí no público não dava para fazer porque eu ainda não estava casada, tinha que confirmar que era casada, né? Então ele arcou com tudo isso. E aí a gente ficou sabendo que a gente ia ter uma linda de uma menina. Só que depois disso ele simplesmente mudou. Ele começou a ter ações e começou a falar sobre coisas negativas e sobre, do nada, tudo que ele queria, ele não queria mais. Começou um surto e começou a falar que tinha depressão e ficou meio doido. Deu uma doideira nele. Ele já tava muito estranho, ele tava diferente, assim, de tudo que eu tinha conhecido dele. E aí ele começou a me falar que ele tinha perdido o trabalho, não ia ter condições de cuidar da criança, que ele estava se sentindo com medo, que ele não estava se sentindo preparado, que ele não me conhecia bem, que aquilo podia dar muito errado pela diferença das culturas, que ele ainda estava em dúvida sobre a questão da noiva e que ela tinha sumido, mas tinha reaparecido e que não sabia como resolver isso, que talvez seria melhor a gente pensar sobre tudo isso. Eu não sei como que ele me pressionou, a ponto de achar que aquela gravidez naquele momento não estava certa e que o melhor era encerrar ali a gravidez. Para depois, quando a gente estivesse em um momento melhor da nossa vida, a gente ter um filho. Um ponto importante, eu não sabia que na Turquia essa coisa de tirar o neném era algo tão tranquilo. E para algumas pessoas é muito tranquilo. Principalmente quando o neném vem com algum problema. Eu não sei explicar para vocês o jeito que ele me envolveu de fazer isso. Mas eu fiz. E foi muito traumatizante para mim. E estranho que depois que eu fiz isso, ele ficou bem. Era como se tudo tivesse perfeito. E eu acabada, triste, mal. E ele falando que não era pra tanto, que o neném ainda não tinha... Que o neném ainda não tinha tudo formado, que ainda não tinha vida, que até 22 semanas estava tudo bem e não sei o quê. Era uma contradição, porque assim, ele não tinha dinheiro pra cuidar do neném, mas pra fazer tudo isso da forma que foi feito, ele tinha. Óbvio que ele tinha uma ajuda de um amigo lá, que tinha uma clínica, que tinha um médico e não sei o quê. Eu não quero contar muito bem essa parte de como é que foi. E aos poucos ele foi me alegrando, me alegrando, me alegrando, tentando fazer com que eu esquecesse isso, pra gente casar. E a gente casou. E aí sim, depois de casar, ele começou a voltar ao assunto de que ele tinha um sonho de ser pai, que ele queria ter filho, que tinha dado tudo certo, que eu tava super saudável pra ser mãe, que a gente tinha que tentar de novo. Então toda essa questão, a família dele não sabia tudo que tinha acontecido entre a gente, tá? Pra família dele tava tudo certo. No começo eu não queria nem me relacionar com ele mais depois de casar, eu sei lá por que eu casei. Eu não sei, me veio uma carência, um vazio, uma perturbação sobre tudo que tinha acontecido. Eu achei que talvez casando iria se apagar aquilo que eu tinha feito, que eu me sentia muito culpada de ter feito, apesar dele ter me envolvido a fazer. E aí, casando, ele não me deixava em paz. Ele queria toda hora. E quando ele falava, ele queria que falava de ser papai, não sei o que e tal, porque ia dar certo. Nisso, eu não fui me dando com as questões da Turquia, de cultura, do que a mãe dele pedia, do que o pai dele pedia. E ele foi me envolvendo de novo, a ponto de eu ficar apaixonada por ele de novo, a ponto de eu passar por tudo, assim, esquecer, passar uma borracha nessa parte que às vezes fazia sentido pra mim, às vezes não fazia sentido. O casamento foi um casamento, assim, de princesa,
que também me ajudou muito a ficar feliz, a entender o amor que ele tinha por mim. Se ele não gostasse de mim, ele não teria casado comigo, ele teria ficado lá com a outra noiva. Então não tinha muito sentido eu pensar que o que ele tinha pedido era porque ele não queria ficar comigo. Depois de um tempo tentando, eu engravidei de novo. E aí foi uma felicidade total. Mas ele fez do mesmo jeito que a primeira vez. Não vamos falar pra ninguém. Não vamos falar pra minha família. Até não sei quantas semanas. Vamos ver se dá tudo certo com o bebê. E não sei o que, e não sei o que. E eu fiquei assim, caramba, mas eu queria espalhar pro mundo. Era uma felicidade de recuperar aquela coisa ruim que eu tinha feito antes com ele e tal. Eis que ele esperou o tempo pra fazer de novo pra saber qual era, se era menino ou se era menina. E, gente, isso quando você faz, às vezes pode dar errado. Depois de um tempo fala que é menino, depois de um tempo vem a menina. Mas pra ele os médicos eram perfeitos e na primeira o médico já ia conseguir, não sei o que, não sei o que. Não sabia turco, era ele que me falava tudo, que o médico falava, traduzia, não sei o que e tal. E nessa, ele veio, tipo, muito mal pra casa, muito mal. Quando eu tava fazendo lá com o médico, eu percebi que os olhares dele já estavam estranhos, que ele tava mal. E o médico falando super feliz e não sei o que e tal. Eu não entendia realmente o que estava acontecendo. Foi quando, saindo do consultório, ele falou: a gente vai ter que ser forte. Eu não sei nem como te contar isso, mas a gente vai ter que interromper essa gravidez também. Caso você esteja no meio do vídeo, no fim, apareça aí na parte dos comentários o botão hypar. Clica, porque você está ajudando a distribuir esse conteúdo de forma gratuita, valorizando muito o meu trabalho. E eu falei, o quê? Mas o médico parecia tão feliz. Ele não falou nada sério, com ar... Enfim. E aí ele me falando que o neném tinha lá um negócio que, conforme ele crescesse, ele já ia nascer sem vida. E se nascesse com vida, ia durar, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Que infelizmente podia ser por causa da primeira vez que eu tirei o neném, que tinha dado alguma coisa no útero, que eu teria que ter cuidado e não cuidei. E que a gente ia fazer isso de uma forma mais saudável agora. E não sei o que, não sei o que. Eu fiquei tão mal, eu fiquei tão mal. E eu não sei da onde que eu tirei força pra passar por esse procedimento de novo. Novamente com um amigo, aqui na família tinha o médico, não sei o que, não sei o que. Só mais tarde eu entendi, conversando com uma amiga que eu fiz lá na Turquia. E que no caso dela, apesar de ser brasileira, ela sabia falar turco. Eu fui me sentindo tão mal assim, eu fui me fechando pra ele, eu fui me fechando pra vida, eu fui me fechando pra tudo, e dessa vez eu não conseguia voltar. E eu me sentia bem falando com essa menina. E em um momento em que ele saía pra trabalhar, porque ele começou a sair e já não voltar mais, ficar tanto em casa, porque ele viu como é que eu tava ficando, ele viu o que tava dando aquilo. Acho que, sabe, o nosso casamento tava assim, a ponto de acabar tudo em pouco tempo por causa dessas duas situações. E aí, uma vez, eu me desabafando com essa menina, mostrando os exames e mostrando tudo, ela falou, olha, tem alguma coisa errada, porque assim, eu tô vendo aqui em turco, a única coisa é que assim, você sabia que é uma menina, né? Era uma menina. Das duas vezes era uma menina. E não tinha nenhum defeito. Você fez no médico que fez o exame? Você fez o procedimento pra tirar a criança? Não, foi com um amigo da família dele, não sei o que, não sei o que. Então, mas aqui não mostra nenhum problema na criança. Tem alguma coisa errada. Por que ele fez você fazer isso? Da primeira vez eu já achei estranho uma pessoa, tipo, interromper uma gravidez por causa que o cara não tava pronto. E agora... Aqui não tá dando nada de doença, de nada disso que ele falou, desse nome, não tem nada disso, tem alguma coisa errada. E aí eu fiquei, não, mas você sabe turco, você tem noção do que você tá falando? Não, eu sei, não tem nada. Gente, aquilo foi virando uma bola de neve na minha cabeça. De um jeito que eu não consigo nem
Talvez eu não consiga explicar perfeitamente pra vocês, mas aquilo foi indo, os dias foram passando, eu não consegui me recuperar, não tinha psicólogo, não tinha remédio, não tinha oração, não tinha nada que fizesse eu ficar bem. Até um dia eu mexi no celular dele, com ele dormindo, e ver que ele ainda estava falando com a noiva italiana. E os horrores que ele falava e reclamava de mim. Ali eu já não consegui perdoar, mas ele acordou. E eu queria saber mais. Então eu fui suportando tudo isso pra tentar ler no celular dele, porque eu sabia que ali teria mais coisas, além dele estar em contato com essa mulher. Só depois de um mês, fingindo que nada estava acontecendo, vivendo como uma casada, como uma boa família, que não tinha um filho, eu consegui achar uma mensagem no celular dele na parte de arquivadas. Foi quando a gente foi pra casa do pai e da mãe dele, que aí lá ele come, fica todo, não sei o que lá, e larga o celular. Fui pro banheiro com o celular e vi que não era nas mensagens normais, tinha umas que ficam ocultas, arquivadas. Lá tava a conversa com esse amigo dele, que tem a família, que é médico, não sei o que, não sei o que. E ali ele falava que ele não queria uma filha menina, que ele não ia cuidar de uma filha menina, que ele não ia perder o dinheiro dele com uma menina, que ele queria um filho homem e que se não viesse homem, ele não iria aceitar. Eu não consegui falar isso com ninguém, eu não consegui assimilar isso, eu não tinha força para me separar, eu não tinha força para entender que ele estava errado. Eu ainda me senti culpada por não conseguir dar um filho homem para ele. Em muitos momentos. Eu não conseguia me mover, como se eu tivesse inércia, paralisada em uma situação que eu não conseguia ir nem para trás e nem para frente. Eu tinha medo de perder aquilo, mas eu não tinha nada. Então, foi horrível. A partir daí eu não conseguia que ele encostasse mais em mim, que ele chegasse mais perto de mim. E eu dava uma desculpa de que era por causa da depressão, de que eu ia melhorar e não sei o quê. Eu ainda aguentei muito tempo nessa relação porque eu achava que tinha algum tipo de salvação. Só que... E aquilo que eu que devia ter terminado, eu que devia ter denunciado, eu que devia ter, enfim, acabado com a raça dele, foi totalmente o contrário. E um dia que eu tava começando a melhorar, que eu tava tentando fingir pra mim mesma toda essa situação, ele chegou pra mim e falou que queria separar. Não acreditei. Porque era eu que tinha que ter feito isso. Era eu que tinha que ter jogado na cara da família dele e na cara de todo mundo o que tinha acontecido. Ter ido pra polícia. Era eu. Como assim ele queria separar? E a notícia não parou por aí. Ele foi tão frio falando comigo. Eu não percebi, nesse tempo todo, o quanto ele ficava mais tempo fora de casa. O quanto ele estava aumentando a conversa com essa mulher, com essa noiva. Eu fingia que eu não tava vendo, eu fingia que ia acabar, que ia dar certo, como tudo deu certo no começo. Ele virou e falou que, além de separar, que ele tinha que fazer isso, porque a ex-noiva dele tava grávida dele. Grávida de um menino. E que ele queria assumir o filho e ter uma família com ela. E eu senti sede de vingança. Ali, eu quis ir na polícia e falar tudo. Só que eu não tinha as mensagens sobre o que ele falava com um amigo. Eu não tinha mais acesso ao celular dele, eu não printei, eu não encaminhei, eu não fiz nada. Eu não tinha documentação de como tinha sido na clínica. Eu não tinha prova nenhuma, porque ele já tinha se desfeito de tudo. Quando ele veio conversar comigo, a única coisa que se tinha era a documentação de que a gente era casado. As entradas que eu dei nesse médico, aonde era, não tinha nada. E não tinha como eu provar porque era amigo dele. Não se tinha contato comigo. Não foi que eu procurei um profissional para. Eu fui na dele fazer as coisas. Então mesmo eu querendo ir na polícia, eu exigindo coisa,
Era como se eu estivesse alucinando. Não se tinha nem prova de que eu tinha feito o procedimento. Óbvio que indo no médico, fazendo exames, dando entrada no juiz, ia ser comprovado de que eu já tinha feito alguma coisa do tipo. Mas assim, a custo de quê? Com qual força? Como? Mais doeu. Ter acobertado tudo isso. Ter voltado pro Brasil, porque aí sim ele fez tudo direitinho para que eu voltasse, se divorciasse e tal. Ou depois de um tempo, ver ele postando fotos com essa ex-noiva e o filho, o homem que ele tanto queria, como se fosse uma família perfeita. Era só ele ter falado que não queria uma menina, que eu ia embora com a minha menina dali. O que passou na minha cabeça por eu fazer isso 2 vezes? Pra eu acabar com a vida de inocentes? Pra eu me sentir como eu me sinto até agora? Eu não consigo me sentir um ser humano. Eu não consigo me sentir uma pessoa boa. E tudo isso vem nas minhas costas. Porque independente dele ter me envolvido, pedido ou não, eu deixei ele fazer. Segundo, eu fui enganada. Eu pensei que a criança não teria condições de seguir. Mas eu vi que tinha sim. Não consigo querer viver. No momento, quem faz tudo por mim, quem me ajuda é minha mãe, algumas amigas. Mas assim, eu queria que a minha vida acabasse logo, entendeu? Eu não consigo seguir. Gente, por favor, eu não sou aqui a favor de meninas que são isso, que tenham a criança. Não é isso, não é sobre isso que eu tô falando. Cada um faz com o seu corpo o que quer fazer, tá? Mas assim, pra mim, Leca, eu jamais conseguiria tirar a vida de uma criança, ok? Por isso que eu me cuido muito, me protejo muito, porque caso aconteça, eu vou levar essa responsabilidade para a minha vida. Estou falando caso aconteça em relações livres ou sérias que eu tenha, tá bom? Não estou falando de ser não estou falando disso. Então, assim, é muito difícil para mim falar sobre esse tipo de envolvimento que ela teve a ponto de fazer isso 2 vezes. E piora mais quando ela afirma de que ele fez isso porque ele não queria uma filha mulher. Ele quer ter um filho de uma mulher, mas não quer valorizar se for uma mulher. Olha só que loucura. Até onde o corpo da mulher é usado como um objeto, a ponto de não ser valorizado, para que o que interessa é o que sai dali para ele, e que não seja outra mulher. Então eu não posso falar muito sobre, porque eu não quero julgar ou atacar. Eu não quero que tenha isso aqui no canal. Com as pessoas que me trazem, que confiam em mim para que eu conte essas histórias. Um ponto importante de reflexão é que sim, gente, existe o aborto na Turquia, tá? Não engravidem de turco achando que porque turco quer família, porque turco é provedor, que todos vão aceitar uma gravidez inesperada. Tem muitos que são muito práticos e frios. Querida, vai lá e tira. Beijo. Ok? Então, nessa história, eu não consigo ter conexão ou referência para refletir sobre, porque é algo que eu jamais faria. Pelo contrário, se eu não tiver um filhinho pelas vias de fato, por não achar um bom parceiro para isso, eu quero ter dinheiro suficiente para adotar. Então, é algo muito forte, é algo que me acessa de um jeito que, se eu falar aqui, eu posso ser um pouco, eu posso ofender. Pode tirar aqui como o conhecimento, ele sempre ajuda a gente. Então, se ela soubesse turco, ela ia entender o que o médico estava falando, os documentos, ela ia entender tudo. Ela não iria, pelo menos, perder o segundo filho, né? Porque ela ia entender que a criança não tinha nada, era só uma menina. Isso era o defeito pra ele. Gente, eu não consigo me alongar de refletir sobre. Eu deixo pra vocês, tá? Deixem as reflexões de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal.